Amados, às vezes eu acordo à noite, no meio da madrugada, com uma voz me chamando assim das profundezas do mistério. E essa voz, ela me tira o sono. E ela não me elogia, não, ela me faz acusações. Me acusa de não ter entrado em todas as portas, de não ter aproveitado todas as oportunidades, de não ter feito todas as orações que deveria ter feito, de não ter contribuído, de não ter sido de não ter exercido uma mordomia que agradasse mais ao coração de Deus. E nesses momentos, irmãos, eu me envergonho. Me envergonho das orações que eu não fiz, das ofertas que eu não dei, do evangelho que eu não preguei, das oportunidades que eu perdi. Mas infelizmente, não há possibilidade de voltar no tempo, né? Tem aquele ditado que todos conhecem, que diz que há 3 coisas que não voltam, né? A oportunidade depois de perdida, a palavra depois de proferida, a pedra depois de atirada. E nós precisamos agora olhar para frente. Não fizemos, só que nós temos uma dívida. Nós precisamos começar a pagar. Eu falei no primeiro momento, eu estava um pouco acanhada com a presença do pastor Valdomiro, né? Mas a igreja brasileira tem a igreja mundial tem 2.000 anos de existência. Em 2.000 anos. E nós olhamos para trás e vemos a igreja primitiva, vemos que a igreja primitiva conseguiu conquistar todo o seu mundo social e político para Cristo. Era uma igreja que não estava bem estabelecida, financeiramente, teologicamente, administrativamente, e eles conseguiram alcançar o mundo inteiro. Ásia, África, Oceania, Europa. E eu fico olhando para eles, perseguidos, sem dinheiro, marginalizados pela sociedade, espalhados, expulsos de suas casas. Eles conseguiram fazer o que nós hoje, e era o que? Eram 500 pessoas após o arrebatamento, né? 500 pessoas. Eles conseguiram fazer o que nós hoje não conseguimos fazer. E eu fico perguntando assim, Senhor, por quê? Por que 500 pessoas conseguiram o que 42 milhões de pessoas não conseguem? Porque só aqui no Brasil, nós somos 42 milhões de cristãos, de evangélicos. Só de assembleanos no Brasil, nós somos 12 milhões. Agora, qual a diferença da igreja primitiva para nós? Por que eles conseguiram e nós não conseguimos? E eu já perguntei ao Senhor, inclusive, isso. E em uma das ocasiões, o Espírito Santo me deu uma palavra, né? Compromisso, ardor, paixão. Aqueles homens, eles tinham um único universo preenchido totalmente por Cristo. Enquanto que nós temos muitos e diversificados interesses. Nós atiramos em muitas direções, nós fazemos muitas coisas, estamos envolvidos em muitas atividades. Isso roubou de nós muita coisa. O tamanho da nossa dívida é gigantesca, veja bem. Das 35.000 comunidades ribeirinhas da bacia amazônica, em 10.000 delas, nunca um missionário esteve. Nunca. 10.000 comunidades ribeirinhas estão caminhando para o inferno na tarde desta quarta-feira, sem nenhum conhecimento de Cristo. Nenhum conhecimento de Cristo. Infelizmente, das 228 tribos brasileiras, 121 não conhecem nada acerca de Jesus.
200 mil índios estão caminhando a passos largos para a condenação eterna nesta tarde de quarta-feira. E o número de obreiros hoje trabalhando com índios é o mesmo de 10 anos atrás. O que me leva a um pensamento: será que Deus não está chamando mais ninguém? Ou será que a voz de Deus está se perdendo no meio de muitas outras vozes e as pessoas não estão ouvindo? Infelizmente, nós temos 700 mil ciganos só da etnia Calon, e toda a força missionária nacional são apenas 14 pessoas, ou eram 14 pessoas há alguns anos atrás. Parece que houve algumas baixas nesse número. Mas temos quase 1 milhão de ciganos não alcançados no Brasil. 1 milhão de ciganos. Nós temos, queridos, 600 quilombos totalmente inalcançados nas regiões norte e nordeste. E 1.400 que conhecem parcialmente o Evangelho. Mas 600 quilombos não têm nenhum conhecimento de Cristo. Nós temos 6 mil assentamentos no sertão, sem nunca terem recebido a visita de nenhum missionário. Nenhum. Veja bem, irmãos, eu não estou falando da nossa denominação. Nunca foi um assembleiano lá. Não, irmãos. Nós não estamos divididos por muros. Estou falando que não conhecem a Cristo, não conhecem o Evangelho. Entendem? Esses números são aqui, são nossos, são brasileiros. Eu pergunto para os irmãos, quem os irmãos acham que vai pagar essa conta? Nos últimos 40 anos, 1 bilhão de pessoas foi para o inferno, sem nunca terem ouvido falar de Jesus. 1 bilhão nos últimos 40 anos. E a igreja adormecida na luz. Nós muito ocupados com muitas coisas. E estamos nos atentando para isso. Veja bem, os cristãos são 33% da população mundial. Recebem 53% de todo o rendimento do mundo. E gastam 98% consigo mesmos, com suas próprias necessidades. Os irmãos entendem isso? Nós somos 33% da população mundial. Nós temos na nossa mão 53% de todo o rendimento do mundo. E nós gastamos 98% conosco, com nossa própria necessidade. E aqui a igreja brasileira é a 3ª maior do mundo. Mas nós precisamos de cerca de 100 mil crentes para sustentar um missionário transcultural. Porque se nós pegarmos tudo que é levantado para missões em um ano, e dividirmos pela quantidade de crentes no Brasil, nós vamos encontrar esse valor. Nós investimos R$1,30 por ano em missões transculturais. Nós pegamos todo o dinheiro levantado para missões e dividirmos pelos crentes brasileiros. Nós vamos encontrar esse valor por ano. Nós investimos cerca de 10 centavos por mês. Como é que nós podemos dizer, irmãos, que amamos missões, se missões é o nosso menor investimento? Como é que nós podemos usar uma camisa dizendo eu amo missões, se nós não estamos dispostos a fazer nenhum sacrifício pela obra missionária? Como nós podemos ter um adesivo eu amo missões, se nós gastamos 98% de nosso salário conosco e damos para a obra missionária talvez alguma coisa que nos reste, ou nos sobre, ou esteja sobejando? Infelizmente, nós vamos ter muita coisa para explicar quando comparecermos diante do Senhor. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 170 mil templos evangélicos. Irmãos, se cada templo enviasse um missionário, já teríamos conquistado o mundo. Né? Mas infelizmente não está acontecendo, porque de todo o dinheiro arrecadado pela igreja brasileira, 95% é gasto
com atividades domésticas. Pagamos luz, compramos cadeiras estofadas, compramos um som melhor, trocamos o forro, trocamos a lajota, pagamos as contas, o salário do pastor. E isso vai drenando. Gastamos nos congressos, nas nossas festas, fazendo novos uniformes, comprando novas cortinas, um sistema melhor de som e áudio, de som e vídeo. E assim vai, 95%. Aí 4,5% nós gastamos em atividades evangelísticas. São aqueles, se fazemos um congresso, fazemos um culto ao ar livre, evangelismo, alguma coisa que vai fazer com que aquelas pessoas ali, daquela comunidade, sejam atraídas para a nossa denominação. E sobra 0,5%, geralmente do caixa, para se investir em missões. 0,5%. E isso, irmãos, em um cenário muito positivo. Porque, infelizmente, na maioria, não vai nada, não sobra nada. E o Senhor olha para nós e espera de nós uma decisão. Espera que sigamos o exemplo, por exemplo, de Oswald Smith, que foi um famoso pastor e escritor da Igreja dos Povos em Toronto. A Igreja dos Povos em Toronto enviou cerca de 800, só ela, 800 missionários. E ela investia cerca de 75% de toda a entrada na obra missionária transcultural. Olha que coisa linda, né? E ele disse, pastor Oswald Smith, em uma reunião de ministério certa vez, no dia em que essa igreja estiver ficando com mais dinheiro do que envia, fechemos as portas. Teremos perdido a nossa visão. Eu estou falando aqui com futuros pastores, futuros presidentes, talvez, de ministérios, futuros presidentes de associações missionárias, homens que tomarão decisões daqui a alguns anos, que quando você esteja do outro lado da mesa, você não se esqueça quem você é e por que você está lá. Eu falei no Fórum de Missões do Nordeste, quando foi apresentado os números e todos os pastores puderam falar de seus campos e do problema da evangelização no Nordeste. E quando foi me dada a oportunidade para falar, eu fui a última que falei. E isso tem alguns anos, eu não sei por que não me convidaram mais para esse fórum. Mas eu disse, queridos, a culpa é de vocês. Não adianta vocês virem para cá e ficar falando, se vocês não se dispõem a resolver o problema. Metam a mão no bolso, enviem missionários, treinem missionários, entendeu? Enviem esses moços, essas moças para o campo, sustentem, invistam. Vocês não vão ganhar o Nordeste se ficarem defendendo suas finanças. Abram a mão, pessoal, abram o bolso. Vocês são mordomos. O que você tem não é seu. O Senhor lhe deu para cuidar, mas a conta vai ser pedida. E quando essa conta chegar, meu irmão, você vai se lembrar desse momento de hoje aqui. Entendeu? Então precisamos ver, olha só, entender a razão pela qual o Senhor nos chamou, a razão pela qual nós estamos ocupando a posição que nós estamos. A missão é por Cristo e para Cristo. É reconquistar para o Cordeiro a recompensa pelos seus sofrimentos. É entender que Ele só pode contar conosco. E não pode contar com mais ninguém. O Senhor só pode contar com o seu povo na terra. E o seu povo na terra são aqueles que entendem a sua missão e que estão caminhando para ir morar no céu. Mas aí nós falamos em missão, o que são missões? Bem, segundo a definição do Aurélio, está aqui na apostila de vocês, é a função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, encargo, obrigação, dever, instituição de missionários para a instituição da fé cristã. E uma outra definição que vem do latim, missio, significa
transmissão consciente e planejada das boas novas de Cristo para todos os homens. David Livingstone diz que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Quem primeiro se preocupou em enviar foi o próprio Deus. Então podemos definir missões como a obra de Deus dada à igreja, que seguindo o exemplo de Cristo, proclama por palavras e ações o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento. Deus tem o mundo em suas mãos, mas a tarefa de alcançá-lo é nossa. A tarefa de alcançá-lo é da sua igreja. E qual a finalidade da obra missionária? Tornar Cristo conhecido, conquistar vidas para o celeiro de Deus. A finalidade da obra missionária não é aumentar o nosso império pessoal, não é aumentar a nossa denominação, não é fazer com que sejamos conhecidos. A finalidade da obra missionária não é fazer com que o nosso trabalho, o nosso legado se estenda aqui na terra. A finalidade da obra missionária é tornar Cristo conhecido. É entendermos que tudo é por Cristo e para Cristo. Nós estamos no Projeto Campos Branco, como falei com vocês no primeiro momento. Nós temos 48 missionários em campo, em 17 bases missionárias. Algumas estão entre os ribeirinhos, algumas estão entre os quilombolas, algumas estão entre os sertanejos. E são lugares os lugares que foram ficando para trás, irmãos, é interessante que a gente fale sobre isso. São os lugares menores, mais distantes e mais difíceis. Foram os que foram ficando. Foram aqueles que alguém foi pensando assim, não, depois Deus envia alguém para ir. Dessas comunidades ribeirinhas que eu falei para os irmãos, das 35 mil, por que 10 mil ficaram para trás? Porque as outras cresceram. Eram comunidades grandes, então alguém chegou e estabeleceu ali o evangelho, porque havia circulação de renda, porque eram comunidades com movimento financeiro, com alta capacidade de produção. As 10 mil que ficaram para trás são aquelas menores, mais distantes e mais difíceis. Não há energia elétrica, não há sinal de celular, não há água potável, não tem sistema de tratamento de esgoto, não tem nada disso. Uma das nossas missionárias me disse que, conversando com uma senhora recentemente, mostrou a essa senhora uma nota de 50 reais. A senhora nunca tinha visto, porque a comunidade ainda vive na base do escambo, da troca. A missionária nossa que trabalha no quilombo, ela disse que a oferta dos quilombolas para ela é o que nós chamamos de calango. Eles levam um calango muquiado, salgado, para ela comer. É o que eles têm para ofertar. Calango, camaleão, é tejo, né? O nome do outro. Exatamente. É o que eles levam para ela, porque não há outra coisa na comunidade com a qual eles possam abençoá-las, com a qual eles possam investir na obra. Então veja bem, essas comunidades foram ficando para trás. E hoje em dia é difícil encontrarmos alguém que olhe para essa comunidade, cujo coração se enche de misericórdia e se disponha a ir morar ali. O Projeto Campos Brancos treina essas moças, que é justamente para elas terem uma vivência na obra missionária em Maracanã, para que depois de passar por Maracanã, ela chegue no campo. Nós temos 1 ano para que essa moça esteja inflamada e apaixonada por missões. Para quando ela chegue no campo, ela não pense em recuar, porque não tem água, não tem luz, porque não tem energia, porque não tem geladeira, porque não tem sinal de celular, etc, etc e tal. Então, irmãos, e elas vão por quê? Qual é a nossa intenção? É que essa moça chegue lá e torne Cristo conhecido. Cristo. Nós não estamos chegando para colocar ali uma extensão de uma instituição. E nem com a expectativa de que venha algo de lá de volta para cá. Nós não queremos recompensas sociais e nem financeiras. Nós queremos que o nome de Cristo seja estabelecido, que o reino se estabeleça nesse lugar.
Entendeu? É importante falar isso, porque tem pessoas que veem missões como investimento que tem que ter retorno. Aí você acaba trabalhando com coisas alheias, com definições alheias ao reino de Deus. A obra missionária, ela tem muitos inimigos, irmãos. Não é fácil. Um dos primeiros inimigos é a carne. A nossa carne odeia missões, porque a nossa carne não quer sacrifício. Nossa carne não quer. Quando nós subjugamos ela, nós vamos ter iniciativa e coragem de vir para cá no feriado e passar a tarde aqui. Mas a nossa carne, de verdade, o desejo dela era estar fazendo alguma outra coisa em algum outro lugar. Nós temos o mundo odeia missões. Se uma jovem disser para alguém, eu vou ser missionária, essa pessoa vai desencorajá-la com todas as forças do seu coração. E às vezes até mesmo crente. Não faça isso, você é tão jovem, tão bonita. Gente, essa gente velha e feia, não. Vá casar, não, irmãos. Nós desestimulamos. Uma senhora foi deixar uma moça no Projeto Campos Brancos. Eu estava na minha sala ouvindo choro. Aquele choro desesperado. Eu disse, meu Deus, tem alguém passando mal? O que está acontecendo? Aí a mãe, Agape, falei sobre isso. E vou compartilhar com vocês também. O diabo odeia tanto a obra missionária que ele inventou alguns mitos no inferno e que muita gente boa está acreditando nisso aí. Isso tem roubado de nós, irmãos, o nosso interesse, o nosso amor, as nossas decisões favoráveis. Uma das coisas que o diabo inventou no inferno, quando ele tentou acabar com a igreja, que ele não conseguiu, quando ele tentou frear o ardor missionário, ele não conseguiu, ele pensou numa estratégia melhor. Não. Eu tenho que parar com isso. Eu prendo eles e eles continuam fiéis. Aí eles pregam para os carcereiros pregam para os outros presos. Não está dando certo. Peraí, eu mato na arena, mas aí os que assistem à morte se convertem também. Não está dando certo. Ele começou a mudar de estratégia. E ele disse, já sei. Tive uma ideia. Eu vou ensiná-los que a obra missionária, que missões é apenas um departamento. Olha só que gol de placa, né? É um departamento. Se eu ensino que missões é um departamento, aí se separa 3 ou 4 e todo o restante da igreja diz assim, não vou fazer nada. Não é meu departamento. Entendeu? Bom, o senhor pode ajudar? O senhor pode comprar o ticketzinho assim? Não, irmã, já tenho o meu departamento para ajudar. Você pode dar o apoio? Não, irmão, não faço parte desse departamento. Aí o diabo roubou 98% da força missionária da igreja, fazendo com que a grande maioria não participe do departamento. Aí pronto, veja bem. Nós precisamos acabar com isso. Ensinar os irmãos, quando você chegar na sua congregação, queridos, missões não é um departamento, é a razão de ser da igreja. Nós estamos de pé por causa da obra missionária. Nós estamos vivos graças à obra missionária. O Senhor tem nos sustentado para nós fazermos a obra missionária. Entendeu? Tem 3 ou 4 pessoas para organizar as atividades. Mas a igreja inteira faz parte do grupo de missões. A igreja inteira. O diabo inventou, apenas uma parte da igreja tem chamado. Aí o crente diz assim, eu não tenho chamada. Eu não tenho chamada. Acho lindo, mas eu não tenho chamada. Uma vez alguém me disse na saída de um templo, eu não tenho, muito bonito você falar de missões, mas eu não tenho chamada. Eu disse, irmão, eu lamento. Quem não tem chamada para amar o que ele ama, não reinará com ele. Quem não faz missões não é candidato ao céu. Jesus vai voltar e o Senhor vai ficar, entendeu? Vai ficar aqui. Perdeu tempo, entendeu? Perdeu tempo. Porque missão, irmão, olha só, não se fica em cima do muro. Quem não faz nada já está atrapalhando. Quem não faz nada já é contra, entendeu? É um ministério tão sério, tão sensível.
Eu até costumo dizer que antes eu pregava dizendo que missão se faz orando, indo e contribuindo. Agora eu digo que missão se faz orando, indo, contribuindo e não atrapalhando. Porque tem pessoas cujo ministério é atrapalhar. Mas eu vou dar uma oferta, não dê não. Eu vou ajudar lá, não vá não. Eu vou me candidatar a missões, homem, não vá não, macho. É sofrido demais, não vá não. Entendeu? Então não ande por aí matando o chamado de ninguém, não. Você já tem que dar conta pelos seus próprios deslizes, para dar conta pelo deslize alheio, meu irmão. Meu irmão, vou dar, meu irmão, dê. Vá lá, que Deus te abençoe, né? Estou pensando em ir ajudar, meu irmão, vá, que minha dívida já está alta demais, vá, dou a maior força, né? Veja bem, missão não é um departamento, toda a igreja tem chamado. Você não tem chamado, pode não ter chamado para ir trabalhar com o povo transcultural. Mas toda a igreja tem chamado para ser uma testemunha viva de um Cristo vivo. Toda a igreja tem chamada para ser um intercessor fiel. Toda a igreja tem chamada para ser um mantenedor da obra missionária. Toda a igreja tem chamada. Quem não tem chamada não é candidato ao reino. Só vai morar com ele quem ama o que ele... Muito bem. Uma outra mentira que o diabo inventou. Peraí, já sei. Eu vou ensinar que o missionário é um cidadão de segunda classe. Que o ministério missionário é um ministério menor. Que legal é ser pastor. Legal é ser evangelista. O top é ser conferencista. Eu vou ensinar que não se deve desejar o campo missionário. Que missão é sinônimo de sacrifício, de dor, de renúncia, de desgaste. E ele começou a ensinar isso por aí, muita gente boa começou a acreditar. O missionário é um cidadão de segunda classe. Aí você diz assim, irmã, sangue de Jesus, nunca pensei isso. Não? Tá. Quando você dá o ventilador sem hélice para o missionário, você está dizendo o que para ele? Né? Você não tem valor nenhum para mim, tome isso aqui. Assim eu fico me sentindo bem, porque dei alguma coisa. E você se vira lá com isso aqui que você ainda pode aproveitar. Quando eu dou para o missionário a geladeira sem motor. Olha, irmão, novinha, só falta o motor. Irmão, leva que vai ser bênção. Né? Bicicleta sem roda, irmãos. O inferno lançou uma cartilha para ensinar a igreja brasileira a fazer missão com roupa usada. Né? Eu vou dar aqui meu sapatinho, o salto está meio esfarelado, mas a irmã aproveita. Né? Eu vou dar aqui essa minha bolsa, olha, a irmã já saiu a cor, tá se desfazendo aqui, mas a irmã, né, ainda pode usar um tempo. E com essa oferta nós estamos dizendo para o missionário assim, olha, você não tem importância para mim, eu sou melhor do que você. E isso foi escrito na cartilha de Satanás. Uma outra mentira que o diabo inventou. Devemos evangelizar primeiro o Salvador. Enquanto o Salvador não tiver evangelizada, não tem porquê. Para quê? Fazer missão em outro lugar. Tanta coisa para fazer em Salvador. Homem, faça. Você não está aqui? Faça. Mas não faz, irmão. Esse é o discurso do covarde. Esse é o discurso do inimigo da obra missionária. É aquela pessoa que nem faz aqui e nem admite que o trabalho seja feito em outro lugar. Muito cuidado, para você não ser inimigo de alguma coisa que Cristo ama. Viu? Muito cuidado. O projeto de Deus é a simultaneidade. Vocês sabem disso, ensinem lá na igreja de vocês. Ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ser minhas testemunhas, tanto em Salvador como em todo o Nordeste e Brasil e até os confins da terra ao mesmo tempo.
Não é primeiro aqui para depois lá. É ao mesmo tempo, irmãos. São 5:30. Misericórdia. Certo. Então a questão é, como nós devemos fazer missões, irmãos? Primeiro, nós devemos fazer missões indo. Não. Nós devemos fazer missões orando. A influência missionária é dupla. A tocha que levantamos para os outros ilumina o nosso próprio caminho. Nós nunca iremos além da nossa oração. A oração missionária faz a diferença. Mateus 9:38. Rogai ao Senhor da seara, pelos ceifeiros de sua seara, o que ouvis, ceifeiros para a sua seara. Nós precisamos orar. Todo o movimento missionário mundial começou com a igreja dobrada. A congregação que você faz parte, as coisas lá vão começar a mudar quando você começar a orar. Ore pelos jovens e adolescentes de sua congregação. Ore pelas crianças de sua congregação. Ore pelos seus alunos da escola dominical. Ore para que Deus levante missionários. Ore para que nasça no coração deles o desejo de fazer a obra de Deus. Ore para que a liderança da tua igreja local tenha desejo de investir em missões. Ore para que Deus abençoe as finanças da tua congregação. Ore para que o pastor presidente da convenção tenha seu coração voltado para a obra missionária. Porque tem gente, eu estou falando de oração porque tem gente que reclama. Ah, porque o pastor deveria fazer isso, mas não ora. Reclama, faz motim, reúne 2 ou 3 irmãos. Essas reuniões de rebelião nunca mudaram cenário nenhum. Mas o coração de joelhos dobrados dentro do quarto move o braço de Deus. Dá sonhos, dá visões, dá revelações. Muda o curso do negócio. A oração muda. Então ore, e ore também pelos missionários que estão em campo. O missionário não é um super-herói, não é alguém de uma fé extraordinária. O missionário é um ser humano, tem necessidades, tem dor. Eles estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra o pânico, contra a preocupação do futuro. Muitas vezes os filhos não são favoráveis à missão, a esposa não quer estar ali, ou a esposa quer e o esposo não quer. Tem problemas. Muitos problemas no campo, além dos levantes demoníacos. E nós precisamos orar. Orar para que Deus dê saúde mental, espiritual e física para os nossos obreiros em campo. Orar para que Deus lhes dê estratégia para pregar o evangelho. Orar para que Deus coloque em suas bocas uma palavra de fé e de autoridade. Orar para que o que foi projetado no inferno caia por terra. Orar para que as pessoas sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Orar para que haja conversão, libertação. Ore. Eu estava uma vez em intenso perigo em missões, intenso perigo. E eu fiquei ali ajoelhadinha, pequenininha, o perigo passou. Eu falei, Senhor, da onde veio este livramento, Senhor? E o Senhor disse para mim, neste momento uma serva minha dobrou os joelhos dela no quarto dela e orou pela obra missionária mundial. E a oração dela te alcançou aqui e alcançou cada um dos meus representantes na terra. Irmãos, a oração de uma mulher mudou a minha vida, me salvou da morte. Eu vou abraçar ela no céu. E ela é co-participante de todas as almas que eu ganhei a partir daquela ocasião. Recompensa é dela também. Anote numa folha de papel o nome dos missionários de sua igreja, de sua convenção. Apresente-os nominalmente ao Senhor. E depois você apresenta os missionários do mundo inteiro. A tua oração vai atravessar a cortina de ferro, a cortina de fumaça, a cortina de bambu, a cortina de folha. Irmãos, haverá água, peixe e pão em muito lugar através da tua oração. Ore por missões e ore pelos missionários. Ore. A segunda coisa que você pode e deve fazer pela obra missionária: contribua. Essa contribuição para a obra missionária, irmãos, é uma contribuição que ela é diferente. Não é aquela contribuição que você, infelizmente, dá o que te sobra, dá o que te resta, dá o que não tem importância para você. Aqui não é segredo para ninguém que nós gastamos mais com Coca-Cola do que com missões.
Gastamos mais com chiclete do que com missões. Gastamos mais com manicure e pedicure do que com missões. Gastamos mais com cabeleireiro do que com missões. Gastamos mais com roupa e sapato do que com missões. Gastamos mais com cosméticos do que com missões. Gastamos mais, irmãos, o preço de um eletrodoméstico equivale à oferta missionária de 6 anos. Isso são dados que nos envergonham e nos entristecem. Como nós podemos dizer que amamos missões, se missões são o nosso menor investimento? Eu converso com os irmãos dessa tarde, para que os irmãos entendam que hoje são necessários 15 mil crentes nacionais para sustentar um missionário transcultural. Hoje, atualmente, dados mais recentes, porque nós não estamos valorizando e nem investindo aquilo que Deus valoriza. Nós não estamos fazendo aquilo que os céus têm esperado de nós. Eu disse para os irmãos que Deus ele tem nos abençoado. Nós somos 33% da população mundial e temos 53% do PIB. Deus tem abençoado a igreja. E poderia abençoar muito mais se nós soubéssemos investir em projetos cujos resultados resultam em salvação de almas, em glória para o nome de Jesus. Mas infelizmente nós não temos aprendido a exercer a nossa mordomia como nós deveríamos investir. Nossos missionários, eu já falei para vocês que em relação às moças, nós temos 48. Irmãos, esse ano, em janeiro, passei um mês em oração. Senhor, eu quero pagar para nossas missionárias, para todas elas um seguro de vida. Eu soube de uma missionária que morreu em outro país e que o preço do traslado do corpo era muito alto e a igreja se recusou a pagar. E eu fiquei muito triste, muito sentida com essa situação. E eu passei um mês em oração. Senhor, eu quero fazer um seguro de vida com direito a traslado do corpo para todos os nossos missionários. Irmãos, nós não somos uma igreja. Nós não temos um povo. Em uma de nossas 17 bases tem um dizimista. O dízimo dele é R$ 2,85 por mês. É o único dizimista do projeto Campos Brancos. É esse irmão. Ele recolhe turu, que é um molusco do pau podre na beira do rio. E ele vende cerca de R$ 30 por mês de turu para se manter. É o nosso único dizimista. E eu passei um mês orando ao Senhor. Senhor, me conceda. E agora nós estamos fechando esse acordo com uma seguradora para que nossos 48 missionários tenham seguro de vida, que beneficie suas famílias com direito ao traslado do corpo. Estou pagando os últimos boletos essa semana, para a glória de Deus, irmãos, porque eu sinto que Deus não espera menos de nós. O sustento missionário é uma coisa muito séria, muito séria. É alguém que se dispõe a ir onde nós não estamos dispostos a ir. O mínimo que nós podemos fazer como igreja, como alguém que está segurando a corda, é orar e contribuir para que aquela pessoa não passe mais luta do que já está passando. Nós temos que parar com essa história de que missionário bonito, missionário bom, é missionário que está sofrendo, que está chorando, que está padecendo necessidade. Quem gosta disso é Satanás. Nossos missionários têm que ser bem alimentados, bem vestidos, bem calçados, bem cuidados, bem providos. Viu? Deus está olhando para nós. E a maneira como nós estamos lidando com isso, um dia nós iremos prestar conta. Então contribua com missões. Faça a sua igreja, os irmãos da congregação entender que essa contribuição missionária não deve ser feita porque alguém... Ah, sim. Pode falar. Irmãos, tem um Benjamin aqui, o garotinho aqui, ó. Quem é o responsável por ele? Pelo Benjamin? Pronto. Está aqui, irmã. Se ficar aqui, vou já orar para ser missionário. Já consagrar o Benjamin. Então, amados, essa contribuição ela é muito importante. Eu não estou dizendo que você não possa ter suas coisas. Tenha.
Pode comprar, compre. Mas não esqueça de investir também o equivalente na obra missionária. Não junte só para você. Um dia tudo isso vai se transformar em cinza. E o que você investiu em missões, você vai poder levar para apresentar diante do Senhor. Entendeu? Vamos entender que a questão não é quanto do meu dinheiro eu vou dar para Deus. É quanto do dinheiro de Deus eu vou precisar para mim. Porque tudo que nós temos é dele. Você entende? É dele. Exerçamos a mordomia, sabendo que existem olhos sobre nós. Olhos sobre nós. E que nós um dia prestaremos conta. Eu já contei da maior oferta que eu já recebi na minha vida. Não foi o coração de Jesus, foi uma criança. Eu gosto muito desse testemunho, porque mudou a minha vida. Eu vou contá-lo nesses 5 minutos que me restam. Estive pregando numa pequena congregação na cidade de Coaraci também, lá na periferia de Belém. E eu falei para as crianças, durante uma EBF, falei sobre missões e disse, olha, eu vou voltar no sábado para buscar a contribuição de vocês. Eu fui em todas as congregações do município de Coaraci. E eu disse, vocês podem contribuir com um pedaço de sabão, com meio quilo de arroz, com uma caixa de fósforo, com uma vela. Eu estou partindo numa missão longa e tudo vai ser útil, tudo é necessário. Quando eu cheguei para buscar a contribuição, eu cheguei em uma congregação, que era uma congregação de madeira, o esgoto a céu aberto, tinha que caminhar por uma ponte longa para poder chegar. E ao chegar na congregação, tinha um garoto, moreninho, descalço, calção aqui no meio da canela, ombro de fora, camisa muito grande para ele, assim magrinho, pequenininho. E eu passei, ele disse, missionária, minha oferta. Aí eu voltei, estendi a mão para ele, ele com a mão dentro do bolso, ele disse, meu pai foi-se embora. Eu disse, foi meu filho? Ele disse, foi. A minha mãe é empregada. Ela vai trabalhar todo dia bem cedinho numa casa de umas pessoas. Quando ela sai de manhã, ela dá 10 centavos para mim, 10 centavos para minha irmã, 10 centavos para meu irmão. A senhora sabe para quê? Eu disse, não. Cada um de nós compra um ovo e come com farinha. A gente fica sozinho em casa. Às vezes eu espero para comer meu ovo só de tarde. A gente cozinha, faz o fogo e cozinha. Quando a minha mãe chega da casa dos patrões dela, ela traz dentro de um saco que sobrou assim do prato deles. Aí ela coloca esse saco no chão, a gente senta ao redor e come. É a nossa refeição para dormir. Ela não deixa o ovo, ele me disse, porque um come o ovo do outro, ela deixa o dinheiro. Certo. Muito bom esse esclarecimento. Ele fez assim, ó. Aí eu fiz assim. Aí ele colocou na minha mão 30 centavos. Aí eu perguntei, que dinheiro é esse? Ele disse, a senhora veio aqui quarta-feira, não foi? Se foi. Eu não comi meu ovo quarta-feira, não comi meu ovo quinta-feira e não comi meu ovo ontem. Eu disse, o que foi que você comeu? Ele disse, eu farinha. Meus irmãos comeram ovo e farinha, mas eu comi só farinha. Eu perguntei, por que você fez isso? E ele me deu a resposta que nenhum teólogo com pós-graduação em divindade me daria melhor. Ele disse, porque eu já conheço Jesus. E eu queria ajudar as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Eu já conheço Jesus. E eu queria ajudar as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Se eu já conheço Jesus, irmãos, essa é a essência do Evangelho. Eu conheço Jesus, então eu amo o que Jesus ama. Eu me importo com o que Ele se importa. Eu já conheço Jesus, então eu vou ser uma testemunha viva de um Cristo vivo. Eu já conheço Jesus,
então eu vou investir com liberalidade na obra missionária. Eu já conheço Jesus, então eu vou me perguntar antes de cada aquisição: eu preciso realmente disso aqui? Será que eu posso deixar de comprar isso e investir um pouco mais na obra de Deus? É realmente uma necessidade, mais um par de sapato, mais uma bolsa? Eu preciso realmente disso aqui? Ou eu posso converter isso aqui em algo que vai resultar em prejuízo para o inferno e em glória para o nome de Jesus? Eu vou investir em missões. Irmãos, se nós conhecemos Jesus, nós oramos, nós contribuímos e nós testemunhamos. Não precisa de muito, e não tem ninguém aqui que não precisa de muita coisa, não tem ninguém aqui que não possa fazer. Os céus esperam isso de nós. Coloque-se de pé em nome de Jesus, que eu quero terminar a minha prédica com uma pequena oração. Orando, contribuindo e testemunhando. Fale. Não precisa ter PhD, não, irmãos. Conte o que Jesus já fez na sua vida. Conte para alguém quem você era antes e quem você é hoje. Ai, irmã, mas eu não posso. Minha irmã, faça coxinha, venda dia de sábado. Os irmãos têm um privilégio gigantesco, sabe qual é? De ter uma secretaria de missões que se importa, que ama, que vibra, que viva, que vive, que quer ir além. Pastor responsável. E quanto mais nós nos unirmos como igreja, e olha, irmãos, existe um demônio que se chama não leva o meu nome, não tem a minha força. E nós vamos repreender este demônio do nosso meio. Porque tem gente dizendo assim: não sou eu, então eu não vou fazer nada. Não é você e nem é ele, é o reino. Não é você e nem é ela, é o reino. É uma questão de eternidade. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, que sacrifício você está fazendo. Mas eu lhe faço um convite neste final de tarde. A obra missionária não é opcional. Ou você ama, ou você se integra totalmente, ou você valoriza e vai morar no céu, ou você trata de qualquer forma e não ouvirá o som da última trombeta. Que aqueles reunidos aqui nesta tarde sejam aqueles que vão morar no céu, sim. Que estejam de coração, alma, comprometidos com essa causa. E nós vamos pedir perdão nesta oração que vamos fazer agora. Nós vamos orar, irmãos, pelas ofertas que nós nunca demos. Nós vamos pedir perdão, amados, pelas oportunidades que nós perdemos em compartilhar o evangelho com outra pessoa. Nós vamos pedir perdão nesta tarde, pelas horas e horas e horas que nós passamos frente à TV, ao computador, ou conversando, jogando conversa fora, enquanto nós poderíamos estar orando, enquanto nós poderíamos estar trabalhando, enquanto poderíamos estar fazendo alguma coisa que resultasse em salvação de almas. Nós vamos pedir perdão agora pela má administração, irmãos, do nosso tempo, das nossas finanças. Pedir perdão pela má administração dos nossos recursos. E eu quero dizer para vocês nessa tarde que eu também me sinto uma devedora. Não estou aqui na posição de mestre, irmãos. Eu olho para as minhas mãos. Minhas mãos estão vazias. As minhas mãos estão vazias. Existe um dedo apontando para mim. Não podemos recuperar mais o que já se passou. Mas podemos, a partir daqui, sermos diferentes. Podemos, a partir daqui, estarmos inteiramente, não é 20%, não é 15%, não é 10%, não é 50%, estamos inteiramente
verdadeiramente comprometidos com o reino de Deus e com a sua causa. A igreja existe para fazer missões. Estamos de pé para fazer missões. O Senhor tem nos abençoado para que possamos abençoar. É para isso. Missão se faz com o dinheiro de Deus. O dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Nós desfazemos as obras das trevas de joelhos dobrados dentro do nosso quarto. Nós somos o exército e o Senhor conta conosco. Oremos, queridos. Senhor Deus, na tua presença nós estamos, Senhor, neste momento. Senhor, nós ouvimos essa tarde, Senhor, números que não são fáceis de serem ouvidos. Nós ouvimos palavras que não são fáceis, Senhor. Nós ouvimos um discurso que é dolorido, que dói dentro da nossa alma, Senhor amado. E queremos te pedir nesta tarde, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas ofertas que nós não demos. Nos perdoa, Senhor amado, pelas orações que nós não fizemos. Nos perdoa, Senhor, pelo evangelho que nós não pregamos. Nos perdoa, Senhor, pela busca de status, pela busca de grandeza, pela busca da imposição do nosso nome. Nos perdoa, Senhor, pelo culto ao eu, Senhor amado, pela adoração da própria imagem. Nos perdoa quando agimos como crianças mimadas. Se não chamar o meu nome, eu não vou. Se meu nome não estiver na lista, eu não vou. Nos perdoa quando nós esquecemos para quem nós estamos trabalhando, Senhor. Nos perdoa quando pensamos que trabalhamos para alguém, quando na verdade trabalhamos para aquele que se assenta sobre o trono, lava seus pés no mar e voa sobre as asas dos querubins.